Olá pessoal, boa noite, como vão vocês? Eu prometi que faria uma live, né, agora à noite e agora são 19 horas. Ainda estou aqui no consultório e assim, primeiro eu venho dizer para vocês que as novidades, né, do nosso site está quase pronto, para vocês terem um pouquinho mais de calma agora no comecinho de fevereiro. Acho que a gente já consegue colocar a casa em ordem, tá bom? E o que eu passei hoje pra dizer, na verdade eu tô fazendo uma live surpresa, né? Porque eu nem falei o tema, e acabei resolvendo agora à tarde por conta das procuras que eu tenho tido aqui. Todo mundo sabe que eu tenho um nicho de atendimentos aqui, né? Na área de pacientes com autismo, ou com síndrome de Asperger, né? Como a gente diz, adultos principalmente. E assim, eu tenho sentido que muitas pessoas, na busca de uma avaliação, ou de uma resposta, né, para saber se estão dentro do espectro ou não, então ficam na dúvida de como é feita essa sondagem, essa avaliação. Então hoje eu passei aqui para explicar para vocês, para ficar mais fácil e detalhado, porque algumas pessoas pensam assim, mas você vai dar um laudo, com esse laudo eu posso levar até o meu trabalho? Então, olha, laudo é algo que só um médico pode fornecer, tá? Então, assim, nós, terapeutas ou psicólogos clínicos, nós não somos médicos. Então, o que nós fazemos? Nós elaboramos um relatório técnico com todas as informações que são coletadas desse paciente, e para isso a gente obedece a alguns critérios, que são alguns instrumentos de avaliação. No meu caso aqui, eu utilizo a triagem, né? Eu faço uma triagem, que é uma coleta de dados com esse paciente, uma triagem psicológica mesmo. Como se a gente fosse fazer uma primeira consulta e ali eu vou fazer as perguntas para ele. Então, nessa triagem consta a queixa inicial ou a queixa principal, né, que o paciente traz em relação à sua busca e à sua procura pela ajuda psicológica. Dentro dessa triagem estão inclusos, né, nas perguntas, nessa coleta de dados, fazem parte os aspectos socioafetivos, que tem a ver mais com a parte comportamental do paciente. Então, assim, irritabilidade, agressividade, insônia, né? Tudo aquilo que ele não consegue fazer na sua rotina de forma adequada. A gente faz o levantamento ali e vai clicando, né, ou ticando ali. Os aspectos funcionais, que tem a ver mais com sintomas. Então, por exemplo, a hipersensibilidade auditiva, fotofobia, tenho alteração no paladar, eu tenho algumas restrições alimentares, eu sou seletivo para comer, não é tudo, né, que eu gosto de comer. Então, todas essas perguntas também a gente vai sondando ali. E os aspectos cognitivos, né, na parte de déficit de atenção, se tem dificuldade de concentração, se tem uma certa impulsividade na hora de fazer e realizar as tarefas do dia a dia, da rotina. Terminando esse primeiro passo, eu faço uma anamnese. O que seria essa anamnese, né? São perguntas, na verdade acho que são 12 perguntas, relacionadas também à queixa inicial, por que o paciente está buscando essa resposta, né? Quais são os sintomas, desde quando apareceram esses sintomas. Geralmente essa anamnese a gente gosta, no caso de crianças, que as mães respondam, porque ela se refere à parte da infância, da primeira infância. Então tem ali o desenvolvimento neuropsicomotor e linguístico, se houve atrasos na fala, se essa criança demorou muito para andar, depois de adulto também, né? Se ele for lembrando de coisas, vai nos ajudar muito. Se ele teve, quais foram as primeiras palavras, dificuldades com a rotina de sono, demorou muito para sair, né, do peito, ou seja, da fase oral, da fixação, não fazia contato visual, tinha dificuldade de socialização na escola. Todos esses links a gente vai trazendo aqui para a coleta de dados. Depois, né, na outra sessão, eu costumo aplicar uma escala, que a gente chama de Escala Americana de Autismo, que é a CARS. Ela é composta de 14 perguntas. Cada pergunta, né, é composta de 4 opções de resposta. E dentro dessa escala, no final, ela tem uma pontuação, tá? Ela é mensurável. Então, assim, de 0 a 15 pontos,
o paciente não estaria dentro do espectro do autismo. De 15 a 30 pontos, né? De 30 a 36 pontos, ele estaria levemente ou moderadamente dentro do espectro. E de 36 a 60 pontos, totalmente dentro do espectro do autismo. Depois de tudo isso, eu gosto também de aplicar uma escala de TDAH, né, que é a ASR18, que a gente usa, que são as perguntas que vão me direcionar se o paciente tem ou não déficit de atenção, se ele tem uma comorbidade mais voltada para impulsividade, para começar as tarefas e não terminar, né, para desistir no meio de uma atividade que ele considere difícil ou chata. Então, todas essas perguntas a gente vai compondo. Depois de tudo, eu junto esses 4 instrumentais e realizo, né, um relatório técnico desse paciente contendo todas as informações. Então, assim, a dúvida é dos pacientes que vêm para cá. Isso não é um laudo, isso é um relatório técnico, mas que ele tem validade sim, né? Porque eu sou terapeuta, nós somos psicólogos clínicos e nós temos, pelo CRP, na verdade, vamos dizer assim, a continência, né, de poder executar essas avaliações, que são uma sondagem, na verdade, para saber se a pessoa está ou não dentro do espectro. E depois de tudo isso, a gente faz no final, eu faço as condutas terapêuticas. Então, assim, se aquele paciente necessita de uma medicação, eu vou encaminhar ele para o psiquiatra. Se aquele paciente necessita de uma terapia, né, comportamental, eu vou encaminhar ele para fazer as sessões de terapia. Não necessariamente comigo, mas ele vai ser encaminhado. E depois disso, as condutas terapêuticas também em termos de trabalho, né, de direcionar, de dar algumas orientações, no caso, para a família, ou seja, olha, esse paciente não funciona cobrando dessa maneira as coisas dele, ele funciona de outra maneira. Então, trabalhar o funcionamento que a gente chama de habilidades sociais, né? O teste de habilidades sociais também a gente faz dentro desse processo. Então, eu quis passar aqui só para contar para vocês um pouquinho, porque tem gerado bastante dúvida, né? As pessoas ficam com medo de vir fazer, ai, mas isso não é um laudo, eu vou gastar tudo isso de dinheiro, Sandra. E, na verdade, eu cobro como se fosse 4 sessões, né? De repente, não vou falar aqui os valores, porque isso varia muito de caso para caso. Então, eu gosto que o paciente venha, agende um horário primeiro comigo, para eu sentir, né, qual é a queixa real dele. De repente, se ele já tem esse diagnóstico, eu vou encaminhar ele para talvez uma avaliação neuropsicológica, caso ele não tenha. Caso ele também já tenha essa avaliação neuropsicológica, para quem não sabe, é uma avaliação que ela é feita por uma equipe, né, multiprofissional, que a gente chama. Então, dentro dessa equipe precisa conter um psicólogo clínico, um neuropsicólogo ou uma neuropsicóloga, uma psicopedagoga, uma fono, né, e um neurologista ou neuropediatra, no caso das crianças. Com toda essa equipe, a gente fecha, na verdade, cada um aplica, né, os seus instrumentais e a gente faz um relatório baseado nessas questões de cada alteração que o paciente apresenta. Um neuropsicólogo também pode executar essa avaliação, tá? Sozinho. Por quê? Porque ele vai se utilizar de testes que são adaptativos para cada função ali do paciente que ele apresenta, para cada alteração de função, ok? Então, assim, eu quis passar para tirar os mal entendidos, né? Eu tenho tido algumas procuras, bastante procura, graças a Deus, desses pacientes. Muitos até já têm um laudo, mas eles querem saber o grau disso, né? Então, com essa escala que a gente aplica, a gente consegue sim saber, né, se é um grau mais leve, se é um grau um pouco mais moderado para grave, e se ele não está dentro do espectro. Então, eu quis passar aqui hoje para dizer para vocês que, né, janeiro está quase terminando, estamos aí a 4 dias já do final do mês, e muitas coisas novas, né, para acontecer aqui, se Deus quiser. Tô, né, cheia de ânimo aí para esse ano, e tem bastante novidade aqui na Psico Infinity, tá bom? Logo, logo eu volto para contar mais coisas para vocês. Então, uma boa noite e tudo de bom, uma ótima semana para nós, e fiquem na paz. Beijos.